Formado em Medicina pela Universidade de Mogi das Cruzes em 1985, especializou-se em Saúde Pública e Administração Hospitalar entre os anos de 1993 e 1994. Há mais de 30 anos, atua como médico pediatra, neonatologista e como administrador hospitalar. Ele ingressou na Prefeitura de São Paulo no fim da década de 80 e já atuou em diversas funções. Na pandemia, teve um de seus maiores desafios, coordenar o Comitê Técnico Científico Covid-19. Em 2022, assumiu a Secretaria da Saúde na capital paulista e no SampaCast de hoje, nós estamos com o médico Luiz Carlos Amargo. A medicina foi uma carreira que eu sempre vislumbrei desde garoto. A integração, que aliás foi um legado que a Covid deixou para a saúde, a integração de todos os profissionais foi essencial para a gente ter o êxito que nós tivemos no atendimento na cidade de São Paulo. Nós somos os pioneiros a fazer a telemedicina e nosso olhar atual para melhorar a saúde no município de São Paulo, nossas ações principalmente são nas regiões mais vulneráveis, visando os vazios assistenciais da cidade. Então, pensar a cidade é pensar nos vazios assistenciais, é tirar as pessoas dos corredores e trabalhar as filas da cidade de São Paulo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Heloísa e este é o SampaCast, o podcast oficial da Rede Câmara São Paulo. E ao meu lado hoje, minha amiga Suelen Gonçalves. Olá, Elô, tudo bem? Olá, São Paulo. Olá, Brasil, tudo certo? Olá também ao secretário, seja muito bem-vindo ao SampaCast de hoje. Fique à vontade, obrigada pela sua presença. Oi, Suelen, oi, Luiz, obrigado pelo convite, para a gente poder falar um pouquinho da saúde no município de São Paulo, uma cidade de 12 milhões de habitantes, com vários desafios. Alguns nós já vencemos e outros estamos enfrentando. Doutor, vamos começar pelo início, né? O senhor é formado em 85, lá em Mogi das Cruzes, e conta pra gente por que escolher a medicina e essas especializações. Fala um pouquinho pra gente também o que faz um pediatra, um neonatologista. A medicina foi uma carreira que eu sempre vislumbrei desde garoto. Eu tenho até uma lembrança que quando minha mãe me levava no pediatra, eu ia esperar o pediatra na porta do elevador do prédio onde era o consultório, e eu sempre falava para ele assim: quando eu crescer eu vou ser médico igual o senhor. E aconteceu, né? Foi durante o tempo todo. E tem até um fato engraçado: meu pai queria que eu fosse um advogado, que ele achava que a advocacia, ele gostava de advocacia e tal. Eu falava para ele: não, eu vou ser médico, se eu não for ser médico eu não vou ser nada. Era meio birrento e tal. E acabei me empenhando e me formei em medicina, comecei a trabalhar com medicina. Durante a medicina você tem acesso a todas as especialidades. Então, durante a faculdade, eu pensei em ser psiquiatra, cardiologista, enfim, várias especialidades. Mas quando eu comecei a trabalhar com pediatria, foi uma coisa que eu me identifiquei bastante com criança, e eu sempre tenho as experiências que eu tenho. Eu gosto de trabalhar com emergência, eu trabalhei bastante tempo em salas de emergência. Depois fui trabalhar em maternidade. No início da minha carreira, o pediatra, ele fazia todas as especialidades, né? Então, por exemplo, trabalhei muitos anos no Santa Marcelina. Quando começou o Hospital Santa Marcelina, eu trabalhava no pronto-socorro, mas também atendia a sala de parto, também atendia as urgências. A neonatologia não era uma especialidade ainda que estava colocada em todos os serviços. O pediatra ele acabava fazendo todo esse trabalho. À medida que foi criada a especialidade de neonatologia, que foi instituído em todos os serviços um pediatra na sala de parto, foi criada as UTIs neonatal com um neonatologista de plantão, eu fiz vários cursos, me especializei nessa área e fui trabalhar como neonatologista, inclusive na prefeitura, no município de São Paulo. Trabalhei bastante tempo como neonatologista. E hoje eu ainda exerço, né? Eu trabalho na prefeitura como secretário, mas eu ainda trabalho
2 noites eu faço plantão num outro serviço como neonatologista. Um serviço que eu já trabalho há mais de 20 anos e para ser secretário eu não deixei esse serviço. Eu acho a assistência importante, eu gosto de ser médico, eu gosto de trabalhar como médico e eu tive a oportunidade de poder continuar trabalhando nesse serviço e estou lá até hoje exercendo a medicina. O senhor tem uma estrada impressionante, como médico, pediatra, como superintendente, gestor hospitalar. Queria saber como essa estrada que o senhor foi pavimentando serviu, né? Eu acho muito importante estar dentro do conhecimento de causa para exercer a função de secretário da Saúde. A minha experiência dentro do município de São Paulo foi muito importante para eu hoje estar como secretário da Saúde e poder atuar na cidade de São Paulo. Então, eu sou médico da prefeitura, tenho 38 anos. O meu primeiro trabalho na prefeitura, inclusive o prefeito fala bastante disso, meu primeiro trabalho na prefeitura foi na cidade de Tiradentes, lá no PA Glória. Naquele momento, em 1987, a Avenida dos Metalúrgicos nem era asfaltada ainda. A cidade de Tiradentes ela já tinha várias construções, várias unidades residenciais entregues, mas diferente do que é hoje. E o único serviço de saúde que tinha 24 horas era esse PA Glória, que era vinculado ao Hospital Valdomiro de Paula. Então eu comecei minha vida ali. E São Paulo foi crescendo, foi criando mais serviços, abrindo novas unidades básicas de saúde. São Paulo é pioneiro em vários serviços de saúde, né? A gente criou os pioneiros nos CAPs, a saúde mental, a gente hoje tem centro de dor, enfim, criamos linhas de cuidado. Eu tive a oportunidade de participar de todos esses eventos no município de São Paulo e ver quais foram as dificuldades, principalmente na região leste, que foi uma região que eu atuei bastante durante a minha carreira na saúde dentro do município de São Paulo. E o senhor, claro, durante todos esses anos, né, de experiência, também muitos desafios, né? O senhor acredita que o período da pandemia de Covid-19, né, o senhor já atuando na pasta, foi um período realmente que marcou a sua carreira, foi realmente desafiador? Como que foi esse período? A pandemia foi um período desafiador, como você falou, para todos os profissionais de saúde, né? Porque era uma doença que ninguém conhecia, e que nós aqui, na cidade de São Paulo, a gente já olhava o que estava acontecendo, né, nos outros países e dava medo, né? Porque países desenvolvidos, com pessoas sendo atendidas praticamente no meio da rua, porque não tinha mais vaga nos hospitais, e nós falamos aqui, nossa, São Paulo com 12 milhões de habitantes, a gente vai sofrer aqui. E aí nós fizemos um trabalho muito em conjunto, os profissionais de saúde. Nós fizemos várias reuniões, começamos a conversar, verificar o que estava acontecendo, olhar e tentar não fazer os mesmos erros na cidade de São Paulo. Isso nos ajudou bastante, e a integração, que aliás foi um legado que a Covid deixou para a saúde, a integração de todos os profissionais foi essencial para a gente ter o êxito que nós tivemos no atendimento na cidade de São Paulo. E não foi só um êxito que a gente teve, nós somos um exemplo para o nosso país inteiro. Todo mundo olhava o que nós estávamos fazendo e iam replicar nas outras cidades do nosso país. Então, dentro desse trabalho que nós fizemos, nós fazíamos reuniões praticamente todo dia. Nesse momento eu cuidava da parte hospitalar, então eu fiz toda a integração da parte hospitalar com as equipes da atenção básica. A gente começou a fazer as identificações em determinado momento que os pacientes chegavam já dentro dos nossos serviços mais graves, e começou a trazer uma lotação dos nossos leitos, dos leitos de UTI, dos leitos de enfermaria. A gente tivemos algumas ações assim, já
pensando na pandemia, então tomando os cuidados de equipar os nossos hospitais. Nós não esperamos lotar os hospitais para comprar ou alugar os ventiladores que a gente sabia que tinha precisado usar bastante. A gente já correu e trouxe esses equipamentos para dentro dos nossos serviços para que não faltasse na hora que precisássemos. Saímos aí de mais ou menos uns 400 leitos de UTI na época e chegamos a ter 1.475 leitos de UTI nessa cidade, atendendo toda a população e não deixando faltar leito para nenhum paciente. Quando a gente começou a fazer o monitoramento, nós somos os pioneiros a fazer a telemedicina, né? Eu, com um grupo de médicos, colocamos a proposta debaixo do braço, fomos no Conselho Regional de Medicina aqui de São Paulo, porque eles não autorizavam fazer a telemedicina, mostrar como seria importante a gente fazer consultas por telemedicina durante a pandemia, porque a população estava assustada, não estava procurando serviço de saúde, quando ia já chegava grave. Então, com a telemedicina você conseguia fazer o monitoramento, conversar com a pessoa em casa e olhar para ela e verificar que ela estava tendo uma piora e pedir para ela vir para dentro do serviço, né? E fizemos uma coisa que foi importante, que foram nós fomos os primeiros a fazer o hospital da pandemia. Me lembro quando na China fizeram um hospital em 10 dias, na França, a gente precisa fazer alguma coisa na cidade de São Paulo que se assemelha a isso. E foi quando nós tivemos a ideia de fazer os hospitais de campanha, que a gente conseguiu construir hospitais de campanhas aí em menos de 30 dias. Fizemos um grande ali na região do Pacaembu, fizemos outro grande na região do AMB. Esses hospitais foram essenciais porque nós fazíamos esse monitoramento desses pacientes, usávamos a telemedicina, usávamos os nossos agentes de saúde, né, para eles estarem monitorando. O paciente era orientado, nós ligávamos para ele todos os dias a partir do momento que ele apresentava o sintoma, que ainda não era a necessidade de uma intervenção através de uma internação. Nós íamos conversando com esse paciente: o senhor está melhor? No primeiro dia, não melhorou. No segundo dia, o senhor não está melhorando? Não, ele citava algum sintoma que, ao invés de ser um sintoma que indicasse uma melhora, estava indicando que ele estava piorando. Nós trazíamos ele de volta para a unidade básica de saúde. Aí nós utilizamos a porta de entrada, as 479 unidades básicas. Não tratávamos só o paciente agendado. O paciente ele poderia vir ser atendido exatamente naquele momento. E se o paciente não tinha uma melhora significativa, nós encaminhamos esse paciente para o hospital de campanha, para ele já começar a ter um atendimento hospitalar. E se ele tivesse uma piora, aí a gente encaminhava esse paciente para uma UTI. E esse hospital de campanha conseguiu recuperar muitas pessoas sem a necessidade de ter uma piora e sem a necessidade de ir para um leito de UTI. Com isso, nós salvamos muitas vidas na nossa cidade e nenhuma pessoa ficou sem atendimento. Doutora, a gente falava aqui, a gente está falando sobre estratégias, tomadas de decisões que foram feitas durante a pandemia de Covid-19, mas na sua realidade, no seu trabalho, tomada de decisão é sempre, né? Sempre que possível você está tomando alguma decisão. Sim. Gostaria de saber, hoje, quais são as principais prioridades, para onde a Secretaria está olhando? Continua sendo, como o senhor já falou anteriormente, zerar as filas de atendimento? Sim. A gente tem, assim, as prioridades que a gente fez ao longo... Eu estou na Secretaria há 3 anos como secretário e 2 anos antes eu era secretário adjunto, junto com o Edson Aparecido. E nosso olhar atual para melhorar a saúde no município de São Paulo, nossas ações principalmente são nas regiões mais vulneráveis, visando os vazios assistenciais da cidade. Então, todo esse aumento de equipamentos que nós tivemos na cidade foi estritamente estudado junto com a população para verificar aonde você tinha a maior necessidade. Vou te dar um exemplo. Nós saímos de 3 UPAs, hoje estamos com 34 UPAs e vamos chegar nessa gestão até 45 UPAs. O que é importante quando nós falamos disso? Nós fizemos uma porta de entrada. Uma UPA ela tem aproximadamente 27 leitos, 6 leitos de urgência e emergência e mais 21 leitos de observação.
Então, são 21 pacientes que ficavam em maca nos corredores de hospitais. Quando nós colocamos hoje 34 UPAs na cidade de São Paulo, nós falamos que temos 34 UPAs, nós temos aí praticamente 1.000 leitos de observações que foi entregue para a cidade de São Paulo para tirar 1.000 pessoas que estariam nesse exato momento deitadas numa maca de um corredor. Essas pessoas hoje estão dentro de um leito, recebendo um atendimento adequado, com todos os equipamentos e equipe de profissionais dando assistência necessária. Aí você vai falar qual é o próximo desafio, né? Falando na urgência e emergência. O desafio, eu tirei as pacientes do corredor, coloquei numa maca, mas eu preciso colocar ela numa enfermaria. Então, o nosso desafio atualmente, nós estamos fazendo uma grande reforma, né? O prefeito está fazendo o Avança Saúde 2, que o primeiro Avança Saúde foi justamente criar essas unidades da porta de entrada, aumentar as unidades básicas, aumentar as unidades de urgência e emergência, e agora nós estamos aumentando os leitos hospitalares. O prefeito pegou todos os hospitais que já existiam e ampliou esses leitos, reformou esses hospitais, reformando esses hospitais, modernizando esses serviços e aumentando 1.572 leitos na cidade de São Paulo. Então, você vai tirar esses pacientes que estão dentro da UPA para você poder ter um giro de leitos. Então, eu vou tirar o paciente que está na UPA hoje, trazer ele para dentro do hospital e eu tenho mais 1.000 leitos para os novos pacientes que estão chegando. Então, isso é pensar saúde dinâmica na cidade de São Paulo, onde você vai verificando com a necessidade de atendimento das regiões, né? Então, nós temos, por exemplo, na Zona Norte não tinha nenhuma UPA, hoje nós estamos lá com 8, vamos chegar a 9 UPAs na Zona Norte, né? E assim foi pensado todas as outras regiões da cidade de São Paulo. Zona Leste, criamos várias UPAs na Zona Leste, né? O Hospital Benedito Montenegro, que é um hospital de 60 leitos, nós estamos fazendo uma torre, vai ter 250 leitos, estamos construindo 2 UPAs, uma em Sapopemba, que é uma região que tinha um grande vazio assistencial, outra UPA na Vila Prudente, e estamos colocando o hospital, que é de 60 leitos para 250 leitos, para ser a referência e dar retaguarda para esses equipamentos. Então, pensar a cidade é pensar nos vazios assistenciais, é tirar as pessoas dos corredores e trabalhar as filas da cidade de São Paulo. Como é que nós trabalhamos a fila da cidade de São Paulo? Nós tínhamos 17 hospitais dias que funcionavam de segunda a sexta-feira, das 7 às 19 horas. Esses hospitais, eu sou médico, né? Então fui lá conversar com os médicos. Pô, vocês são hospitais que fazem cirurgia, tem sala cirúrgica, por que a gente não faz, só faz cirurgia, anestesia local, tira uma verruga, faz um abscesso, drena um abscesso, e a gente tem colecisté, tem hérnia, que poderia ser feito nesses hospitais, cirurgias que o paciente recebe alta em 24, 48 horas, e que é a responsabilidade do município fazer a cirurgia de média e baixa complexidade. A alta complexidade, ela fica por conta da União e do Estado, né? Então, nós temos que dar conta dessa demanda, que era uma demanda que tinha aí mais de 400 mil pacientes aguardando. Aí o médico, não, mas eu não posso operar porque eu tenho que dar anestesia, e aí o hospital fecha às 19 horas, o paciente não recuperou da anestesia. Então o problema é esse. Então nós vamos abrir 24 horas de segunda a segunda e vocês só vão fazer cirurgia o tempo todo. Com isso, no último ano nós fizemos 403 mil cirurgias. Então, você identificar uma dificuldade e utilizar o seu próprio equipamento que nós temos na cidade, temos vários equipamentos, então a gente trabalhou muito otimizando esses equipamentos para você poder dar conta da demanda, que é a nossa missão, atender a baixa e a média complexidade. Mas como São Paulo é uma cidade continente, né? 12 milhões de habitantes, tem vários países aí, uma cidade de país, vários países. Portugal, por exemplo, tem 10 milhões, então nós somos uma cidade maior do que um país. Então, a complexidade também existe aqui e tanto a União quanto o Estado tem uma dificuldade para atender a demanda do município de São Paulo.
aliado a esse trabalho de cumprir a nossa obrigação, nós fizemos vários trabalhos para ajudar o Estado, para ajudar a União. Montamos um hospital de oncologia. Hoje nós temos aí 10 mil pacientes acompanhados e atendidos de oncologia com um recurso do município, né? O prefeito disponibilizou um recurso para atender a alta complexidade que nós não recebemos, inclusive, esse recurso do Ministério, porque, teoricamente, não é a nossa missão, né? Fizemos aí alianças com o IBCC, com a C-Camargo, trabalhamos com a contratualização. Isso também foi uma ação importante que o município de São Paulo faz, que é exemplo para as outras cidades, onde você vai conversar com o serviço privado, vai fazer uma parceria. Muitas vezes o serviço privado não aceita a tabela SUS, porque é uma tabela que não contempla o que eles esperam em termos de custeio, em termos de pagamento. Aí nós fazemos aí uma parceria, recebendo a tabela SUS e pagando um incentivo com o recurso municipal para conseguir aumentar a oferta de serviços na alta complexidade na nossa cidade. E, secretário, né, diante de tudo que o senhor falou, né, essa questão dos desafios, a questão das filas, né, e tem também outras questões que surgem a cada ano, né, por exemplo, a questão da dengue, que ano sim, ano não, ou ano sim, o outro também, né, acaba tendo uma epidemia, outras questões pontuais também que aparecem, né, como que vocês lidam com essas situações que surgem, né, tem como antecipar algumas, já criar, né, um plano, ou outras realmente são surpresas? Como que vocês lidam com tudo isso? No caso da dengue, nós esperávamos que nós íamos ter um pico da dengue, porque o último pico da dengue foi em 2015. E já é esperado a cada 7 anos a gente ter um pico da dengue. Atrasou um pouquinho, né? De 2005 a gente foi ter de 2015 nós fomos ter em 2024. Então passou de 7 para 9 anos, mas nós já estávamos esperando que nós íamos ter algum problema com a dengue durante esses anos que eu falei para você. Então, quando chegou em 2024, nós sempre cuidamos de estar com a cidade abastecida dos larvicidas e dos inseticidas para matar o mosquito da dengue, né? Então, o Ministério da Saúde, ele sempre encaminha para todos os municípios esses insumos. No ano de 2024, teve aí uma dificuldade do Ministério da Saúde e ele não conseguiu encaminhar a necessidade que os municípios precisavam. A gente não ficou aguardando na cidade de São Paulo que o Ministério comprasse e encaminhasse para nós. Nós já fizemos nossa lição de casa no final de 2023, desculpa, que o nosso pico foi em 2024. Então, no final de 2023, quando aconteceu isso que eu acabei de falar, a gente já se antecipou, já adquiriu esses insumos, e quando nós começamos a observar um aumento da dengue no país inteiro, não só no município de São Paulo, o município estava preparado para enfrentar. Então a gente já começou a atuar, e se você prestar atenção, o número de casos que o município de São Paulo teve, que foi grande, mas ele foi comparado, né, em porcentagem de acordo com o número de população de cada cidade, o nosso número de casos por 100 mil habitantes foi menor do que em muitos municípios por conta dessas ações. E dentro das ações a gente sempre procura alguma novidade que tenha para a gente poder atuar na nossa cidade. São Paulo é uma cidade complexa, cidade grande, tem muitos imóveis que estão vazios e que você não consegue contato com o proprietário do imóvel. E você precisa ter o contato do proprietário para ele abrir o imóvel, para nosso agente poder adentrar do imóvel e aplicar o larvicida. Como nessas situações a gente começou a ver um grande número de casos de imóveis, nós fomos os pioneiros na ideia de colocar os drones para aplicar o larvicida. Então fizemos uma parceria. Então isso é uma coisa muito boa que a gente tem na administração do nosso prefeito, que é a integração entre as secretarias, né? Então você tem
a Secretaria da Segurança, que tem uma quantidade de drones que faz o monitoramento na cidade de São Paulo. E ele nos ajudou na dengue a fazer um monitoramento. Os drones subiam, identificavam os locais onde tinha água represada e que a gente não conseguia entrar porque não tinha contato com o proprietário. Às vezes algumas casas que tem piscina com água, piscina, né? Não é em lugares nobres da cidade, a gente tinha essa situação. Então a gente identificava, mapeava quais os locais que a gente precisava fazer isso. Deixamos um drone disponível para cada região da cidade. Então tínhamos um drone na região leste, região sul, norte, oeste, sudeste, e fizemos uma cobertura na cidade toda. Então o drone da GCM identificava o local onde tinha uma água parada e o nosso drone subia e aplicava o larvicida. Então nós mantivemos isso, foi um sucesso isso no tratamento, mantivemos. Esse ano tivemos um pico de novo em todas as cidades do estado de São Paulo, menos no município de São Paulo, por conta dessas ações preventivas que nós continuamos mantendo na cidade de São Paulo. Além dessas ações, a gente tem uma parceria importante com a imprensa nos ajuda muito fazendo uma orientação para a população, conscientizando a população, né, para que elas também colaborem. A população é um fator importante no combate à dengue, porque dentro da casa dela ela pode ter várias ações evitando a procriação do mosquito. Eu queria saber agora de uma parte que vai extra profissional, extra secretário, doutor, que é a parte familiar. Diante de uma agenda assim tão lotada, sobra tempo para um hobby, de repente, para curtir com a família? Como é fora do trabalho? Como eu falei para vocês, além de ser secretário, que é uma atividade que me ocupa praticamente 24 horas, eu tenho que sempre estar disponível para tirar dúvidas da imprensa ou dúvidas do nosso prefeito, enfim, eu tenho que estar disponível e eu sempre estou disponível, né? A família entende que é um cargo que exige esse tipo de dedicação, mas a cidade de São Paulo oferece muitas atividades para nós paulistanos, né? Eu gosto muito de jantar fora, é um bom restaurante, né? E na companhia da família isso é muito bom, você levar toda a sua família para um almoço de domingo num restaurante da cidade de São Paulo. Tem vários que eu gosto, eu tenho oportunidade de fazer isso com bastante frequência. E fora isso, eu gosto muito de ficar na minha casa, né? Eu brinco que todo mundo, quando tem um final de semana livre prolongado, fala assim: eu vou viajar. Normalmente os médicos falam: eu vou dormir. Porque a gente tem uma vida muito atribulada, tanto na assistência, tanto na gestão, que a hora que você tem alguma folga, se você consegue poder relaxar na sua casa, é muito bom, né? E estar com a família, poder fazer companhia também é muito bom. E estar em casa, eu gosto muito de ficar em casa. A gente ainda tem muito para conversar, né, Sueli, né, secretário? Mas a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. A estruturação da cidade de São Paulo, o vazio assistencial, como a gente encontrou soluções para resolver as nossas demandas. A população é muito importante. Aí você traz a mulher para dentro da unidade básica de saúde num sábado, oferecendo toda uma gama de exames para ela e de consulta, de ações preventivas. E de repente eu me deparei com uma secretaria de saúde perto de uma pandemia. Frequente a unidade básica que tem no seu bairro, ouça o seu agente de saúde e faça uma saúde preventiva. O maior sonho da cidade é que ela já melhorou muito, mas que ela melhore ainda mais a prestação dos serviços de saúde no nosso SUS. De volta com o SampaCast, hoje recebendo o secretário municipal de saúde, Luiz Carlos Zamarco. Secretário, a gente veio falando sobre um pouquinho da sua rotina, né? Além de secretaria, né? Mas como é a sua rotina, né? Toda essa agenda de secretário, também médico, né? Tem esse tempo também para se cuidar, porque afinal quem cuida também precisa ser cuidado, né? Como que é essa rotina, né? O dia a dia do senhor?
Eu cuido bastante eu sou disciplinado, né? Então, eu acordo cedo, que o trabalho exige, normalmente 6 horas da manhã, no máximo eu estou em pé, muitas vezes eu acordo já um pouquinho antes. E vou dormir um pouco tarde. Normalmente, às vezes, é meia-noite e meia, que é o horário que eu costumo ir dormir. Como eu disse para vocês, eu faço 2 plantões durante a semana no período noturno, por causa da secretaria que eu tenho que trabalhar durante o dia. Mas eu dedico, né, as outras 3 noites que eu estou livre, eu procuro fazer um pouco de exercício físico, né? Se eu não consigo fazer à noite, que às vezes a secretaria, só que São Paulo as academias funcionam aí até meia-noite, mas assim, às vezes eu saio da secretaria, já aconteceu de ter reunião com o prefeito. O prefeito, ele gosta de trabalhar até 11 horas da noite e ele não pergunta para você se você pode ou não. Ele quer marcar uma reunião, ele marca, você vai. E eu já fiquei várias vezes em várias agendas aí até tarde. E aí, se eu não consigo fazer nesses dias um exercício à noite, eu levanto um pouquinho mais cedo e aí eu vou na academia antes de ir trabalhar. Gostaria de saber do senhor como é esse processo de escutativa junto à população, essa parceria que tem que existir. Afinal de contas, diante de tudo que a gente está falando aqui, o senhor passa mais tempo fora de casa com a população, muitas vezes, do que descansando, né? Olha, como eu falei para vocês, a estruturação da cidade de São Paulo, o vazio assistencial, como a gente encontrou soluções para resolver as nossas demandas, a população é muito importante nisso, né? Então, eu sou um secretário que ando muito pela cidade. Então, eu conheço os equipamentos, eu conheço os conselhos gestores das regiões, eu gosto de estar com eles. Vários têm meu telefone e me mandam as demandas das regiões. Eu marco de encontrar, fazer reuniões, que aí eu junto vários conselhos, às vezes em alguma subprefeitura, que eu vou junto com o subprefeito, a gente discute inclusive aquela região de uma forma global, né? O que eu posso fazer para melhorar na saúde, o que o subprefeito pode fazer para melhorar na infraestrutura daquela região, daquele bairro. Então a gente faz esse trabalho em conjunto e isso é o que permitiu que a saúde avançasse e conseguisse. Hoje, a saúde nunca tinha conseguido isso. Nos últimos 5 anos, ela conseguiu ser eleita pela população como um dos melhores serviços públicos, porque ela participou da construção da saúde que o município de São Paulo tem até hoje. Então, ela consegue fazer essa avaliação, ela consegue usar o serviço e a gente tem um trabalho de comunicação na secretaria, onde a gente informa a população. A gente tem o site, nós temos o aplicativo E-Saúde. Hoje no aplicativo E-Saúde a gente tem mais de 3 milhões de pessoas cadastradas no aplicativo. A gente, quando você fala, que eu falei que tem 14 milhões de pessoas que CPFs que consultaram no município de São Paulo, a gente consegue fazer esse monitoramento e dentro do próprio desse próprio atendimento, a gente fazer uma divulgação do que a gente tem para oferecer para o município da cidade de São Paulo, né? Então, essas ações com a população são muito importantes. E temos algumas ações também intersecretarias. Eu falei da subprefeitura, mas temos também com a educação, né? Com a educação a gente conseguiu sair do pós-pandemia de um cenário onde a gente tinha uma taxa de vacinação de 70% em várias das vacinas e chegamos a 95%, atingindo a meta que o município tem que atingir. E esse trabalho foi um trabalho muito importante, feito em parceria com o secretário da Educação. Hoje, cada unidade básica de saúde, que tem das 479, é responsável por 6 escolas. Então, a gente inclusive cobra daquela equipe, daquela UBS, uma melhora da atenção da saúde das crianças que estão vinculadas àquela UBS, né? Então, se a taxa de vacinação está baixa naquela região, a gente vai chamar o gerente daquela UBS e falar qual é a ação que você está fazendo. E juntos a gente faz ação também, né, junto com esse gerente, né? Aplicamos algumas inovações da Secretaria, que são os avanços à saúde. Para você trazer, por exemplo, avanço à saúde
da mulher, aí você traz a mulher para dentro da unidade básica de saúde num sábado, oferecendo toda uma gama de exames para ela e de consulta, de ações preventivas, entendeu? Fazemos o Avança Saúde Homem, fazendo a mesma coisa, enfim, o Avança Saúde Hipertensão, fazendo o hipertenso, o diabético. Criamos vários temas para incentivar a população a vir para dentro do serviço de saúde fazer uma saúde preventiva. Porque nós acreditamos que a saúde preventiva vai evitar que a população tenha complicações e isso a longo prazo melhora a qualidade de vida delas e melhora a nossa qualidade de atendimento e diminui o nosso custeio. Secretário, o senhor está com 40 anos, né, desde formado, fez muita coisa. E o que o senhor pensa para o futuro, né? O senhor está como secretário agora, segue dando plantão, né, como todo médico. E o senhor pensa, às vezes, embarcar numa carreira política, mas, por exemplo, vir aqui para a Câmara ou pretende seguir como secretário ou dar uma diminuída, como que tá? Eu gosto muito de ser médico, como eu falei no começo, tanto é que, teoricamente, eu já posso me aposentar, né? Mas eu ainda continuo atuando na assistência. A assistência é uma coisa que eu acredito que eu nunca vou deixar, né? Fora disso, na Secretaria da Saúde, eu gosto muito de trabalhar hoje como secretário, porque eu tenho um apoio muito grande do prefeito Ricardo Nunes para a gente poder atuar no município de São Paulo. Eu sempre falo que um secretário consegue melhorar a saúde de uma cidade se ele tiver um apoio do executivo. Porque se eu não tiver um apoio do executivo, eu posso ter milhões de ideias, mas eu não vou conseguir avançar com nenhuma delas. E nessa administração, nos últimos 4 anos, a gente tem uma grande apoio, tanto do Executivo quanto do Legislativo, né? Os vereadores da Câmara, eles assim, compraram a ideia de ter uma boa saúde no município de São Paulo. Tem muitos dos vereadores que participam, que vão junto comigo, e eu vou junto com os vereadores nas regiões dele, ver o que a gente pode fazer de melhor naquela região, né? Então, essa parceria que a gente conseguiu na Secretaria da Saúde com o Legislativo, com o Executivo, que permitiu que a saúde melhorasse e tivesse essa aprovação que eu falei para vocês. A participação da população também é importante nesse aspecto, né? E o Legislativo, ele traz muita população para dentro do serviço de saúde, participando ativamente, né? Então, hoje, para mim, eu estou muito realizado com o que eu estou fazendo. Não pensei em mudar. Lógico que secretário da Saúde é um cargo de momento, né? Mudando a política, provavelmente existe mudança no cargo de secretário, mas a experiência que eu adquiri, eu sempre brinco que eu já estou com 68 anos e eu já estava vindo com a minha carreira de médico, falando, bom, acho que agora eu só vou ficar lá no meu serviço, no meu berçário que eu gosto, né? Vou diminuir muito o ritmo, como você falou. E de repente eu me deparei com uma secretaria de saúde perto de uma pandemia, fiquei meio assim, retrospectivo, será que eu vou dar conta? Não, mas foi uma experiência muito boa, um aprendizado muito grande, e eu achei que com 68 eu não ia aprender mais nada, mas eu aprendi muita coisa. E, secretário, sério, só pegando esse gancho que o senhor falou, né, dessa parceria junto com o Legislativo, com os vereadores, né, é muito importante, né, a Secretaria presta contas aqui, né, é uma questão da lei, né, essa prestação de contas é muito importante. E eu sei, o vereador cobra, né, faz requerimento solicitando informações, mas é importante, né? E o senhor entende, né, esse papel, né? Fala um pouco dessa relação e por que ela é tão importante para toda a população de São Paulo. Essa relação é muito importante, primeiro que mostra uma transparência da nossa administração, né? E é uma oportunidade para que tanto o Legislativo e a população, porque a população também participa dessa prestação de contas, né? Os que não estão presencial, eles estão online, e é uma forma de você, inclusive, tirar alguma dúvida ou alguma conclusão que não é correta. Então você tem uma oportunidade, eu acho a prestação de contas que a gente tem muito importante, porque é um momento que eu posso mostrar como nós evoluímos na saúde, mostrar quanto custa
porque o financiamento da saúde é uma das maiores pastas, é uma pasta que tem um custeio alto, para mostrar para a população que para a gente conseguir avançar, o custeio disso é muito alto, e a gente tem aí uma parceria tanto da aprovação dos nossos projetos na Câmara, quanto uma parceria do Executivo, do Prefeito, para que a gente consiga avançar. Então, é muito boa essa prestação de contas. Tanto é que eu participo, e não sou só eu que participo, eu coloco toda a minha equipe para participar, para que também toda a equipe que trabalha junto comigo tenha noção e tenha motivação para a gente melhorar cada dia mais. Eu gostaria de falar, a gente já citou anteriormente diversos surtos que acontecem de vez em quando, né? Gripe aviária, dengue, a gente teve uma pandemia, e gostaria de trazer à tona novamente essa parceria com a população. Que conselhos, né, que orientações o senhor daria com relação à população para se prevenir, para ficar atento a campanhas de vacinação e para se protegerem, para que de fato não cheguem até os hospitais com questões mais graves, né, já avançadas desse tipo de doença? O que a população pode fazer para contribuir com a saúde? Bom, a população, ela precisa fazer as ações preventivas. E as ações preventivas, a gente tem aumentado, sempre aumentado o número de unidades básicas de saúde e aumentado o programa Estratégia de Saúde da Família na cidade de São Paulo. Hoje a gente tem aí mais de 50% da nossa população coberta pelo programa de Estratégia de Saúde da Família, e isso é importante porque o agente de saúde é uma pessoa que mora na região onde ele está, ele faz visitas, ele faz orientação, a população precisa seguir essas orientações, e aí a gente está falando de combate da dengue, de ir vacinar, de tomar o remédio para hipertensão, de tomar o cuidado com, eu sempre brinco, por exemplo, o acidente vascular cerebral, que é uma coisa que eu estou fazendo um trabalho grande na linha de cuidado. O ano passado a gente conseguiu tirar mais de 500 pessoas, foi 525, se eu não estiver enganado, o número exato, pessoas que saíram sem sequelas de um AVC isquêmico. E a preocupação que eu tenho é que muitas vezes, inclusive nós, né, que a gente está em casa, tem uma dor de cabeça, dá uma tontura, eu vou tomar um remédio para dor de cabeça e vou tirar um cochilo. E justamente nesse cochilo, ele perdeu o tempo de chegar num serviço de saúde e receber o tratamento adequado e sair sem sequela. Hoje a gente consegue fornecer esse tratamento no município inteiro, tanto para o infarto quanto para o AVC. Esse trabalho que a gente faz de orientação da população, e a gente hoje utiliza o nosso site da Secretaria da Saúde, a gente, isso que eu estou fazendo aqui é uma forma da gente fazer essa divulgação, a população que está assistindo, prestar atenção com esses cuidados e essa orientação que a unidade básica de saúde passa. Frequente a sua unidade básica de saúde, não precisa ir lá só a hora que você está doente, vai lá passar com a equipe multiprofissional, né? Você que é idoso, todas as nossas 479 UBS tem a sala do idoso, vai lá fazer um plano terapêutico individual, de repente você pode ter uma atividade para você dentro dessa unidade como idoso, se a unidade identificar que você precisa de algum serviço mais especializado, ela vai te encaminhar. Então, frequente a unidade básica que tem no seu bairro, ouça o seu agente de saúde e faça uma saúde preventiva. E o senhor acha que a população hoje, ela está com mais cuidado com a saúde, as pessoas estão entendendo mais a necessidade de se cuidar, né? Eu acredito que sim, né? Até porque a gente tem oferecido acesso. Então, quando você oferece o acesso para a população, ela consegue entender. Isso do que eu estou pedindo para a população fazer, aumentou muito o número de pessoas que têm procurado a nossa unidade e têm feito isso. Isso tem nos permitido ter ações exitosas como essa que eu falei do AVC. Então, porque a população, ela está procurando a informação, ela está vindo para dentro do nosso serviço de saúde e a gente está conseguindo ter bons resultados.
Secretário, a gente vai chegando no momento aqui do nosso programa, já que se chama SampaCast, né? A gente não pode fugir desse tema, né? O senhor, claro, conhece a cidade muito bem também. Então a gente vai fazer um ping-pong aqui, perguntas e respostas rápidas. Vou começar, tá, Su? Qual é o seu lugar favorito na cidade, secretário? Meu lugar favorito da cidade, eu gosto do centro da cidade, né? O centro da cidade, ele mostra o retrato da cidade. Você consegue viajar na nossa história. Se a cidade de São Paulo fosse uma palavra, seria? Sucesso. E qual é o seu maior sonho para a cidade? Meu maior sonho da cidade é que ela já melhorou muito, mas que ela melhore ainda mais a prestação dos serviços de saúde no nosso SUS. Que ele continue sendo eleito pela população como o melhor serviço público. Defina a política em uma palavra. Polêmica. E se o senhor pudesse voltar no tempo, né? Qual conselho o senhor daria para o Zamarco jovem? O conselho que eu daria para o Zamarco jovem: trabalhe bastante, que vale a pena. Qual o seu sonho para o futuro da cidade de São Paulo? Meu sonho para o futuro da cidade de São Paulo é que as pessoas tenham uma condição de vida melhor. E qual o seu conselho para o jovem paulistano? Aquele que eu dei para o Zamarco: estude, que a cidade precisa de pessoas com conhecimento para continuar se desenvolvendo e sendo pioneira e um exemplo para o nosso país. Um passeio, uma dica cultural para quem habita em São Paulo e ainda não conhece a cidade, assim como o senhor conhece. Olha, passeio São Paulo tem vários museus, né? Que a gente, inclusive o próprio paulistano não dá o valor para ele. E hoje a gente tem, por exemplo, o Museu de Ipiranga, que ficou maravilhoso depois que sofreu uma reforma, foi recuperado. Então, passeie pela cidade, conheça os lugares que tem na cidade de São Paulo, os parques. A gente tem vários parques, a gente tem... Enfim, são muitos lugares que a gente poderia ficar falando aqui quase que o dia todo. Mas os museus que a cidade tem, as atividades culturais que a prefeitura oferece, tem várias atividades culturais que não tem custo nenhum. E ainda aproveite o domingo que você tem a tarifa zero para você poder usar a sua cidade e conhecer todos esses locais. A nossa conversa foi muito boa. Espero que o senhor volte aqui para conversar mais com a gente, dar mais aulas, né, Suelen? E a gente agradece a sua participação, secretário. Eu que agradeço a oportunidade. Foi um prazer falar com você, Luiz, falar com você, Suelen. E se vocês me convidarem, eu venho sim. Por favor, sempre será bem-vindo. A gente tem muita coisa para falar, né? Renderá muitos mais SampaCast. Sim, saúde é essencial. Tá bom, obrigado, gente. E esse foi o SampaCast de hoje. Semana que vem tem muito mais, então continue acompanhando os conteúdos da Rede Câmara pela TV Câmara São Paulo, pelo portal da Câmara e também pelas nossas redes sociais. E não se esqueça também de se inscrever em nosso canal do YouTube. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. Tchau, gente!